Fala pessoal, vamos fazer mais um vídeo aí e hoje nós vamos falar sobre os tecidos metálicos, tá? O tecido metálico, ele é o que comumente o pessoal chama de tela peneira, tá? É a tela que ela é feita e usada em filtros, peneiras, mosquiteiros, ok? Bom, vamos começar separando material. Os mais comuns, aço galvanizado e aço inox, ok? Por que que o pessoal chama de tela peneira? Porque é muito comum fazer peneira em aro, certo? Seja aro de madeira, seja aro de plástico, quadrado ou circular, tá? Ele é um material versátil. O custo dele é um pouquinho mais elevado do que os outros tipos de telas, tá? Entra na família ainda das telas, mas dele é um tecido. Então ele é mais técnico, a aplicação dele é mais precisa e a tela peneira, o tecido, ele tem uma aplicação, como é que eu vou dizer para vocês assim, muito vasta, ok? Você pode fazer desde um filtro para líquidos, ser parte de um elemento filtrante para água, pode ser feito uma peneira para areia, pedras, pedriscos. Então, a aplicação dele é muito vasta. Ele está muito ligado ao agronegócio, à indústria e à construção civil. Ok? São os três segmentos que mais usam. Tá? Já vou adiantar para vocês que antigamente nós indicávamos o tecido metálico de malha 14 para mosquiteiro, tá? Principalmente galvanizado. Hoje em dia não se indica mais esse tecido, tá? Pode ser usado? Pode, depende da necessidade e aplicação do cliente e às vezes até por uma indicação de algum órgão público, em caso de restaurante, etc. Mas o que que se usa hoje no lugar do tecido metálico? Hoje, para tela mosquiteiro, nós utilizamos a tela de alumínio, tá? E a tela em fibra de vidro revestida em PVC. A tela de alumínio, ela é para uma área externa que vai ter uma grande durabilidade, tá? E a fibra de vidro revestida em PVC, que também pode ser usada em área externa, ela tem a grande vantagem de não propagar chama. Então, se alguém tentar incendiar esse material, ele vai acender e logo ele extingue sozinho. São produtos que têm alta durabilidade, custo muito inferior ao aço galvanizado e ao inox, tá? E são muito fáceis de instalar. Então, são substituições que a tecnologia veio trazendo para nós, ok? Eu vou falar um pouquinho do lado chato agora do tecido metálico, que é a questão um pouquinho mais técnica, mas ela é necessária para que se possa compreender, tanto para efetivar a venda, como para fazer a cotação adequada do produto, ok? Vamos lá. Informações que precisamos. Lembrando que esse vídeo ele é voltado para o vendedor. Então, o vendedor precisa dessas informações do cliente, mas o cliente também precisa para poder fazer essa cotação. É muito comum uma pessoa estar fazendo o projeto e outra pessoa está fazendo a cotação. Então, quem está fazendo o projeto precisa ajudar a pessoa que está fazendo a cotação com essas informações, ok? Ou pelo menos uma boa parte. Vamos lá. Malha. A malha é o tamanho do furo da tela, tá? E aí, no caso do tecido metálico, vai ser em milímetros, ok? Uma outra opção é a quantidade de furos por polegada. Logo mais eu explico para vocês como é a diferença das duas situações e como é que é calculado isso, tá? O fio é a espessura do arame, tá? E o tipo de material, se é aço galvanizado ou aço inoxidável, tá? Quando vai para o segmento de alimento, 99% das vezes é ácido inoxidável, a não ser alguma situação em que nós conheçamos, mas 99% das vezes é ácido inoxidável, ok? O fio é a única informação que ela pode passar batido. Por quê? Com o tamanho do buraquinho da tela, tá? O tamanho do furo da tela, em milímetros, eu consigo, através de uma tabela, ofertar para o cliente algumas opções de malhas e fios, tá? Então, com esse tamanho do furo, eu consigo fazer essa oferta. Agora, se a proposta do cliente já vem falando em furos por polegada, tá? Aí ele precisa sim especificar o fio. Então, a relevância do fio depende da forma que o cliente me dá a informação, ok? Vamos lá.
Bom, a primeira situação, o cliente ele vai vir e vai me mostrar aqui, ó, olha, eu preciso de uma tela com 3 milímetros de furo. Então, esse 3 milímetros é dessa forma aqui, desse laranjinha aqui, ó, onde eu estou passando a bolinha verde, tá? Então, esses 3 milímetros seria de fio a fio, tá? Ou a situação inversa, que é quando o cliente me fala quantos furos por polegada. E aí, nesse caso aqui, ó, então aqui digamos que essa marcação amarela fosse uma polegada, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nesse caso aqui, seria uma malha de 6, tá? 6 furos por polegada. Então, conhecido como malha 6. E aqui, no caso do furo em milímetros, o cliente me fala a furação em milímetros, eu converto na tabela para saber qual é a malha dela, ok? Com essas duas informações, basicamente, a gente consegue iniciar o processo de venda, tá? Mas é importante que o cliente saiba o que ele vai fazer com esse material. É muito difícil acertar quando o cliente não tem ideia do projeto, quando o cliente não tem ideia da aplicação, tá? E aí fica realmente difícil. Mas o vendedor pode sim ajudar o cliente de várias formas. Se o cliente tiver um mínimo de informações. Qual é a menor informação possível que o cliente precisa ter? É o tamanho do furo e o material, se é galvanizado ou inox, tá? Se ele tiver essas duas informações e ainda souber dizer para qual aplicação ele vai utilizar, fica bem mais fácil. Digamos que o cliente fale o seguinte, que ele precisa de uma tela inox com uma furação de 3 milímetros e ele vai fazer uma peneira grande de mais ou menos 2 metros por 1 metro de largura para peneirar pedrisco, tá? Bom, nessa situação eu buscaria o fio mais grosso possível para aguentar todo esse peso, tá? Já a mesma peneira, se ela tivesse 50 por 50 centímetros, poderia afinar bastante o fio, porque o peso é bem menor, ok? Então, são essas as situações e essas são as dicas aí para a gente poder atender bem o cliente e informar da melhor forma possível uma solução para o cliente.